Witzel, governador do Rio de Janeiro, deixou uma mensagem bem clara. A única solução para a qualidade da água é a privatização da SEDAI. Será que é bem assim? Será que faz sentido privatizar ou haveriam outras soluções? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte. O Witzel, a gente sabe, né, de todo o problema que tá dando na água, no Rio de Janeiro, da SEDAI, distribuição e tal. Água vindo com uma cor e com um cheiro, com um gosto até meio estranho. E isso levantou uma dúvida, né, da população em geral, inclusive dos políticos levantando a bandeira, que a única solução para a SEDAI, que é a Companhia de Distribuição de Água e Esgoto, né, do Rio de Janeiro, seria a privatização dessa empresa. Será que é bem assim? Vamos tentar entender o que o Witzel está falando. Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, política, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão e o Brasilzão como um todo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Cara, vamos lá, ó. Eu trouxe aqui umas anotações que eu vou ficar falando para vocês. A SEDAI é uma empresa de distribuição de água lá do Rio de Janeiro, que ela foi criada em 1975. Para vocês terem uma noção de como que a SEDAI ela é importante, como que ela foi super relevante para a história do Rio de Janeiro, a SEDAI ela nunca apresentou nenhum tipo de problema em relação à distribuição de água. A SEDAI, aliás, pelo contrário, ela já foi escolhida como a melhor empresa de infraestrutura, incluindo empresas públicas e empresas privadas, em 2018 e 2019 pela revista Exame. A SEDAI é uma empresa pública que dá lucro para o Rio de Janeiro. Lembrando que uma empresa estatal, a gente tem, né, uma empresa privada, obviamente a função é dar lucro porque o empresário quer enriquecer e de verdade não tem nenhum problema nisso. Quando a gente fala de uma empresa pública, não necessariamente ela tem a função de dar lucro. Às vezes uma empresa pública ela tem muito mais a função de fornecer algum papel social, por exemplo, distribuir água, reduzir desigualdade social, fornecer, enfim, coisas de qualidade. É que nem você falar então que não pode ter hospital público porque ele dá prejuízo. Claro, não é para dar lucro um hospital público, percebe? Uma empresa estatal também nem sempre pode dar lucro. No caso, a SEDAI dá lucro. Deu lucro, por exemplo, ano passado de 800 milhões de reais. Existiam problemas de gestão? Claro que existiam. Existia, por exemplo, falta de manutenção, uma série de problemas que a gente sabe que está sendo escancarado. Mas o que eu quero falar para vocês é que essa imagem que está sendo vendida, que a SEDAI é uma porcaria, que a SEDAI não serve para nada, não é bem assim. Essas mudanças na SEDAI, elas começaram principalmente pós-eleição do Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Witzel, ele tem uma ligação com a bancada evangélica bastante grande, principalmente com o pastor Everaldo. O que ele fez? Assim que ele assumiu o Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, ele trocou 50 técnicos da empresa, 50 técnicos ali, ó, de carreira, e colocou 50 pessoas não tão técnicas assim, indicadas pelo pastor Everaldo. Não coincidentemente, os planos de gestão começaram a aparecer e, claro, não pode culpar só isso, né? Existe todo o histórico de falta de manutenção e tal. E começou a aparecer esse problema. Primeiro, né, falaram que o gosto ruim da água, um componente chamado de geosmina. Depois eles foram lá e jogaram carvão ativado para ver se conseguia limpar essa água. A gente está tendo, por exemplo, agora detergente na água. Então a população reclamando que está fazendo espuma. Isso atrasou, por exemplo, volta das aulas no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo com a população que paga uma conta de água para ter uma água de qualidade. E é claro, a solução, como sempre, está sendo a privatização dessa empresa. De novo, o meu vídeo aqui não é sobre o que é melhor, uma empresa estatal ou uma empresa privada. Eu acho que existem debates bem interessantes para ser feitos sobre isso. O que eu quero mostrar para vocês é que talvez esteja sendo contada uma história, uma narrativa de que toda empresa estatal é uma porcaria e que merece a privatização. E isso não é verdade. E a SEDAI é uma prova disso. A SEDAI, pelo que está aparecendo, ela começou a ser muito sucateada no passado recente, muito principalmente depois, né, do governador do Witzel, e isso está sendo colocado como motivo da sua privatização. A quais interesses será que serve essa privatização? Galera, de verdade, às vezes pode até ser interessante. Por exemplo, a gente tem do ladinho, né, do Rio de Janeiro, ali em Niterói, um sistema de água que é privado. E lá não acabou a água está de boa qualidade. Eles pagam um pouco mais alto? Até pode pagar. Por exemplo, na SEDAI, a SEDAI fornecia a água mais barata do Rio de Janeiro, do Brasil, perdão. Então, era um fator social super importante e mesmo assim era lucrativo. Ou seja, o que eu estou falando para vocês é que toda essa história de crise da água, ela pode ser uma coisa muito mais produzida, muito mais criar um sistema de sucateamento dessa empresa para justificar uma privatização e fazer com que pessoas lucrem com essa privatização, do que uma historinha de, nossa, foi um acidente, realmente, nossa, olha como estatal é ruim. Nem toda estatal é ruim.
tire isso da cabeça de vocês. Existem estatais boas e estatais ruins. Existem empresas privadas boas e empresas privadas ruins. Claro que se a gente tem, por exemplo, um dos motivos, né? Ah, professor, eu sou a favor da privatização, sabe por quê? Até por isso que o senhor falou. Você não falou, por exemplo, que o Witzel foi lá e, de acordo com seus interesses, tirou 50 pessoas que eram qualificadas e colocou 50 pessoas por indicações políticas? Exatamente. Mas percebam que não é culpa da empresa ser estatal, é culpa do gerente da empresa, no caso o governador, que está fazendo nomeações completamente absurdas, tirando gente técnica de lá. É claro que isso, por exemplo, numa empresa privada seria muito mais difícil de acontecer, né? Porque numa empresa privada, imagina, se o cara faz uma nomeação porque é amiguinho, porque agradar alguém, o cara vai ter o prejuízo e, obviamente, a empresa vai sofrer com isso, ele vai sofrer com isso. Quando a gente fala de uma empresa estatal, qual vai ser a consequência para o Witzel? A consequência, ele está fazendo, por exemplo, várias pessoas terem falta de qualidade de água, já teve, por exemplo, questões com saúde, diarreia acontecendo pela má qualidade da água. Qual que vai ser a consequência para ele? Ah, ele vai ser criticado, ele vai lá, por exemplo, tira o presidente da SEDAI, demite, ele colocou, por exemplo, na agência reguladora do Rio de Janeiro, da qualidade da água, um cara que nem sabia para que serviu uma agência reguladora. Então percebe que não é necessariamente o problema de ser estatal, e sim das nomeações que aconteceram e das faltas de investimento. Esse discursinho de sucateamento para consequente privatização é bem antigo no Brasil. Beleza, galera? Deu para entender essa questão da água e a relação com isso do Wilson Witzel? Se vocês entenderem, então, ó, já deixa um like aqui no canal, deixa nos comentários, quero também saber também a sua opinião, se você acha que a SEDAI deve ser privatizada ou não, e se você acha que tem que ser privatizada, por quê? Tá? Deixa nos comentários, é legal a gente suscitar um debate aqui, de novo, com respeito, com calma, com tolerância a quem pensa diferente, que é bem interessante a gente ouvir a opinião de quem discorda da gente, né? Para criar até um argumento favorável para a gente conseguir perceber as diferentes nuances do mesmo problema. Belezinha? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau!